Olá, senhores! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu sou o professor Carlinhos Costa, aqui do Gran Curso Online. E hoje eu tô passando aqui para a gente conhecer um pouquinho, conversar um pouco mais sobre a alfabetização e o letramento. E como isso é cobrado em provas de concurso público. Então a nossa conversa hoje, ela vai ser para conceituar a alfabetização e conceituar o letramento. E a partir disso, nós vamos fazer alguns exercícios para que você que está aí do outro lado possa fazer as suas questões e acertá-las no seu certame. Essas questões, elas costumam cair com muita frequência para pedagogos, para professores de anos iniciais, professores de educação infantil, pois essa é uma principal função exercida por esses profissionais. Então, em quase todas as provas que você tem para professores de anos iniciais, professores de educação infantil, pedagogos, você vai ter questões sobre alfabetização e letramento. E é essencial entender a diferença entre os dois conceitos. Então, isso hoje é o que eu vou trazer para vocês, uma reflexão bem sintética sobre a diferença entre alfabetização e letramento. E nos próximos vídeos você também vai ter acesso a práticas que são exercidas na alfabetização e no letramento e os diversos níveis de letramento que existem. Então, nós vamos ter inicialmente uma discussão sobre conceitos e entender esses conceitos, as relações entre eles, e aí depois disso a gente vai ver as questões disso e ainda os níveis de letramento. Então, não se perde. Pegue o seu papel, sua caneta, faça suas anotações e tire o máximo de informações possíveis desse vídeo, tá bom? Vamos lá, galerinha, dá uma olhada na tela. O tema do nosso vídeo aula de hoje é alfabetização e letramento. Com quem? Comigo, o gato, o professor Carlinhos Costa. Vamos em frente. Olha aí, ó. A alfabetização é considerada como o ensino das habilidades de codificação e decodificação. Foi transposta para a sala de aula no fim do século XIX mediante a criação de diversos métodos de alfabetização. Então, aqui as palavras que nós vamos usar aqui, ó, que são muito importantes para que você entenda o conceito de alfabetização, é esses aqui, ó. Habilidades de codificação e de decodificação. Codificação e decodificação do quê? Do alfabeto. Se eu estou falando de alfabetização, eu estou aqui falando do alfabeto, beleza? Do alfabeto. Então essa é a grande lógica. Mas, Carlinhos, é só do alfabeto? Não, de qualquer outro signo linguístico. De qualquer outro símbolo linguístico. Por quê, Carlinhos? A habilidade de codificar e decodificar é entender. Vou usar aqui. Essas são as vogais. E por que eu sei que elas são as vogais? Porque eu já tenho noção do que elas são. E eu também sei o som delas. A, E, I, O e U. Posso codificá-las e decodificá-las porque reconheço quem são e conheço os seus sons. Essa é a habilidade da alfabetização. Mas se isso não fizer sentido para mim, parece vazio, não parece? E é daí que surgem os demais conceitos da nossa aula de hoje. Vamos em frente. Existem vários métodos de alfabetização. Então, métodos sintéticos, que vão ser silábicos ou fônicos, e o método analítico, que é o método global. Esses métodos nós vamos conversar depois, tá bom? Mas, em regra, entenda, o método silábico, aquele que você vai aprendendo com a família do B, ba, bé, bi, bo, bu, bum. E o método fônico, qual o som da letra B? B, 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 b. Com a letra A, ba. Com a letra E, bé. Então, era entender o som da letra, o som do fonema, tudo bem? E o método analítico, o método global, que envolve a leitura a partir do texto. Esses vão padronizar a aprendizagem da leitura e da escrita. Por muito tempo, quem é que assumiu esse papel? Quem assumiu esse papel foram as cartilhas. Elas estavam relacionadas aos métodos e essas cartilhas eram utilizadas como livro didático. Volta aqui para mim. Você deve ter memórias da sua alfabetização. Como assim, Carlinhos? Os seus primeiros contatos com as cartilhas ou livros didáticos. Carlinhos, você está falando cartilha, porque nós somos mais ou menos da mesma idade e eu tenho noção que eu usei cartilha. Então você que está aí do outro lado também deve ter usado cartilha. Ah, Carlinhos, eu sou novinho, eu não usei cartilha. Fica suave, porque então você não reconhece as coisas boas da vida.
professor Carlinhos agora está fazendo 30 anos. E há quase 30 anos atrás, né, quando eu fui alfabetizado, nós tínhamos as cartilhas ainda. E essas cartilhas mostravam qual método seria utilizado para a alfabetização. E aí a sua memória, e aí eu estou querendo buscar na sua memória, quais são as suas memórias da alfabetização? Então, quais são os primeiros livros, quais foram os primeiros fonemas, as primeiras famílias silábicas que você entendeu? E a partir disso você se constitui professor, nessa essência daquilo que você foi. Mas não é assim que a gente deve entender este percurso de formação. Por quê, Carlinhos? Aqui nós estamos estudando para uma prova de concursos. Então, essa lógica de como eu vou ser professor, qual método é o melhor a ser aplicado, não nos cabe agora questioná-lo. Agora nós precisamos entender a memória para entender o que é alfabetização. Eu, quando fui ser alfabetizado, fui alfabetizado pelo método silábico. Então a professora me ensinou primeiro as vogais, depois me ensinou as famílias silábicas. E ao ensinar as famílias silábicas, eu fazia exercícios apenas daquelas famílias silábicas. Então, para mim, muitas das frases não faziam sentido algum. Eu apenas sabia ler aquelas famílias. Então, do tipo, Ivo viu a uva. Senhores, quando eu estava no primeiro ano, com 6 anos de idade, eu nem sabia o que era uva. Porque eu era tão quebrado, tão quebrado, tão quebrado, na minha casa a única fruta que entrava era banana e laranja. Então, uva não passava nem no meu inconsciente o que era. Então, para mim não fazia sentido nenhum. Segundo, por quê? Poucas pessoas se chamam Ivo. E eu, pouquíssimas vezes, vi Ivo por aí. Então, as leituras não faziam sentido. Essa é uma grande reflexão para você. A alfabetização, ela tem essa característica. Codificar e decodificar o código. Entender os sons. Mas não necessariamente eles farão sentidos. Essa não é a visão atual. Por quê, Carlinhos? Na visão atual, nós precisamos alfabetizar, garantindo sentido e prática social ao estudante. Então, ninguém mais aprende a estudar na atualidade, segundo as orientações do MEC, dos programas de formação continuada dos professores, a partir apenas dos fonemas. A gente aprende a ler a partir dos textos e a constituí-los a partir dos gêneros literários que existem. Então, a gente já entende o que está lendo e fazendo sentido social sobre isso. Então, a leitura faz sentido ao final disso. E não como outrora, como eu aprendi, que a leitura não havia sentido, eu apenas codificava ou decodificava o código. Para que entender essa diferença? Entender essa diferença é primordial, porque a alfabetização ela é simplória, é aprender a codificar e decodificar. E na atualidade, aprender a dar sentido social é mais do que alfabetizar. Como eu brinco, é uma alfabetização plus. É uma alfabetização que dá sentido, que dá um letramento ao indivíduo. Então daí nascem os conceitos de alfabetização e o conceito de alfabetização e o conceito de letramento. Tudo bem? Vamos seguir em frente que você vai ver um pouco mais sobre isso. Aqui, gente, eu tenho um exemplo clássico da cartilha. Um exemplo clássico da cartilha. O Elton tá ali olhando o material, gente, tá rindo porque ele tá se identificando, porque foi assim que ele foi alfabetizado. Tá vendo aqui, ó? O galo ficou doido. O galo bicou o bode. Bé, bé, có, có, có. E era assim que a gente aprendia, com famílias silábicas, e a gente já precisava ficar repetindo aqui, ó, como um caderno de caligrafia, tá vendo, ó? E era isso que a gente fazia nas cartilhas. Olha o exemplo, ali era o minúsculo, aqui é o maiúsculo, olha só. Carlinhos, você fez muito isso? Fiz muito isso, gente. Tem uns professores aqui do Gran Curso que eu vou trazer cartilhas assim para eles aprenderem a escrever aqui na tela, tá bom? Aí você precisava ficar repetindo, olha só. O figo, o bigode, a figa. A figa. E a gente fazia essas repetições, como tá aqui, ó. É a uva ou é o ovo? Você olhava a imagem. É o ovo? Não. É a uva. Olha aí a cartilha errada. É o sapo ou é o sapato? É o sapato. E era isso que a gente fazia, senhores. Então, estou quase me identificando, tá bom? Isso aqui é quase a minha infância. Ai, gente. Que massa, né? Era o ó fazer isso aqui. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Olha só, era isso que a gente fazia. As cartilhas eram basicamente isso. E aí, você não tinha uma grande relação social, porque as frases e as descrições que nós tínhamos nos livros didáticos, as cartilhas que eram utilizadas, eram basicamente informações que não faziam relação com o seu contexto social. Tá bom? Então vamos seguir em frente.
E aí tem uma crítica sobre essa ideia das cartilhas e do ensino que você não faz sentido social. Minha mãe amassa, Manuelito falando aqui, e a Mafalda, amassa só? E ele, sim, amassa só e salga a massa. E ela, a massa se amassa na mesa? A massa é sã. Sim, a massa é sã. E aí ela sai, né? Aí a crítica vem aqui. O bom de a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Essas conversas é porque eles só entendiam a família do S, do M e do S, né, gente? Então, dá para você notar que a visão não era a mesma durante todo o percurso. Quando você entendia apenas uma parte da leitura, você conversava só sobre aquele pequeno mundo e isso não fazia relação social alguma. Por isso, então, as críticas a este modelo silábico que não considerava as práticas sociais, a alfabetização em si só. Esse conceito de alfabetização de letramento é relativamente atual, porque nas práticas anteriores acreditava-se que já se alfabetizava letrando. Porém, sem a prática social, isso pouco existia. Então, por isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses conceitos. E quem são as precursoras desse conceito? Quem são os escritores ou escritoras que trouxeram esses conceitos? Aí nós vamos ter a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski, em especial. Por quê, Carlinhos? Porque escrevem a teoria da psicogênese. Dentro dessa teoria, entende-se alfabetização e letramento dissociados. Mas a Emília Ferreiro, por inúmeras vezes, já disse que esses conceitos não podem existir sozinhos. Por quê, Carlinhos? Porque ninguém alfabetiza sem letrar. Não se deve letrar sem alfabetizar. Então os conceitos estão juntos e não dissociados. Mas para fim de provas, você precisa dissociá-los e entender a diferença entre eles. Vamos em frente. Letramento e alfabetização. O que significa apenas alfabetizar? Olha aí, ó. Alfabetização etimologicamente, sem acento, né, gente? Porque isso aqui não existe etimologicamente, não tem acento. O termo alfabetização significa levar à aquisição do alfabeto. E aí nós falamos, o termo é codificar e decodificar. O termo vai sendo ressignificado, e aí não é só com S. Que burro que eu tô hoje. Isso que dá a fazer correndo. Ressignificado com as contribuições da linguística, psicologia e da psicolinguística. Esse termo é para entender essa relação social que a gente vem falando, tá bom? O conceito de alfabetização restritos aos processos mecânicos de codificar, da relação fonema-grafema e é problematizado diante do fracasso escolar produzido pelo sistema. Outra palavra-chave para as questões de prova. A alfabetização é entendida como um processo mecânico. E por trás disso tudo, o que eu tenho? As grandes dificuldades de aprendizagem. Foi daqui que nasce essa dissociação entre os conceitos, das grandes dificuldades de aprendizagens. E aí, você tinha pessoas que hoje nós chamamos de analfabetos funcionais. Quem são os analfabetos funcionais? São aquelas pessoas que sabem decodificar o código, mas não sabem fazer sentido daquilo que lê. E essa é a grande preocupação, por isso a alfabetização foi entendida como um processo mecânico. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela. O alfabeto, quem não conhece o alfabeto, que não sabe ler, não sabe escrever. Mas a grande maioria das pessoas reconhece o alfabeto, sabe quais são suas vogais e quais são suas consoantes. O que é alfabetizar? É tornar o indivíduo capaz de ler e escrever. Fazer uso do alfabeto. O alfabeto. E o que é alfabetização? É a ação de alfabetizar. Sufixo ação de ação. Então tá aqui. É fazer alfabetizar. Galerinha, deixa eu te contar uma história bem real. O meu pai é uma pessoa que nasceu lá no interior do Piauí, não teve grandes oportunidades de estudar, trabalhava na roça. E aí, quando saiu de lá para tentar melhorar um pouco de vida, veio aqui para o Distrito Federal. E ele conta algumas histórias do início dele aqui, como foi. Então, ele sabia, ele foi para a escola durante um período de tempo, ele reconhecia as letras do nome dele. Então, ele sabia, gente, desenhar as letras do nome dele. Manoel, Raimundo, ele sabia escrever o nome dele com as letras. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele era alfabetizado ou ele não era alfabetizado?
Diz pra mim. Logo vi que você ficou refletindo. E a resposta é, sim, ele estava alfabetizado. Sabe por quê? Para nós aqui no Brasil, o conceito de ser alfabetizado ou não alfabetizado é a carteira de identidade. Acreditem nisso. Como que está a carteira de identidade da pessoa que não é alfabetizada? Está escrito com carimbo, não alfabetizado. E aquele que é alfabetizado consegue escrever o seu nome e escreve na carteira de identidade. Quando escreveu o seu nome, você se intitulou alfabetizado. Meu pai sabia ler e escrever? Não. Ele sabia algumas letras e o nome delas, mas não os sons e nem as relações entre elas. Então tinha grandes dificuldades com isso. Para pegar um ônibus, então olha só, a gente morava na Santa Maria, que é uma região administrativa aqui do Distrito Federal. E aí ele olhava o começo da palavra, SA, e pegava o ônibus. Por inúmeras vezes ele pegou ônibus para Samambaia, porque o começo da palavra era igual e ele não sabia fazer dissociação entre as duas. Ele só tinha identificado algumas letras, algumas consoantes e vogais. Mesmo entendido como alfabetizado, ele não sabia ler ou escrever e por inúmeras vezes não conseguiu visualizar o mundo por completo. É isso que eu falo. Mas depois de um tempo, ele mesmo assim resistindo, eu já tinha me tornado professor. E mesmo assim, pai, vamos aprender a ler. Não vai aprender a ler, não. Isso aqui, eu tô velho, isso aqui. Brabo. E aí, não quis estudar. Meu irmão se tornou professor. Vamos estudar, pai, vamos aprender a ler. Não, isso aqui. Sabe qual foi o motivador para ele melhorar? Para ele ir para a escola e aprender a ler e escrever de verdade, como faz hoje? Foi o trabalho dele. O trabalho dele exigiu que ele fizesse isso para ganhar uma promoção. E aí, então, ele voltou para a escola, foi alfabetizado por completo, lê, e hoje ele lê muito mais do que eu. Gente, acredita nisso? Ele lê o jornal inteiro todos os dias, ele consegue fazer inúmeras leituras, utiliza o computador, utiliza o celular com bastante destreza. E isso é muito motivador. Depois de adulto, ele foi, além de alfabetizado, foi letrado. Então entenda, ele no primeiro momento era alfabetizado, mas existia inúmeras dificuldades. E depois de um tempo melhorou com isso. Carlinhos, para que esse exemplo? Para que você entenda essa relação que a gente falou, de codificar e decodificar o código simplesmente, sem fazer sentido. Tá bom? Dá uma olhada na tela. Conceito de alfabetização é a ação de alfabetizar, ou seja, a ação de tornar um sujeito capaz de ler e escrever, ou ainda capaz de decifrar o código escrito. Existem inúmeras alfabetizações. Além da alfabetização deste nosso alfabeto, nós temos a alfabetização matemática, que é entender os números, suas relações e funções. Uma alfabetização social, de convívio social. Inúmeras outras podem existir. Tudo bem? E letramento? Letramento. O conceito de letramento, gente, surge lá em meados da década de 80 em diferentes países, dando a necessidade de se renomear as práticas associadas ao ensino de língua materna, que naquele momento era apenas chamada de alfabetização. Porque não se discutia a ideia dos analfabetos funcionais. Surge assim o letramento no Brasil, o Illustrim na França, da literácia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado alfabetização, que é para além de apenas entender o alfabeto. A ONU trouxe a ampliação de literale para funcionar literale. Então é aquele que tem da função aquilo que entende. E aí sugeriu as avaliações externas, domínio de competências não só de leitura e escrita, mas também da capacidade de se saber ler e escrever. Aqui eu digo que é fazer as análises inferenciais. E essas inferências são muito mais complicadas. Não pense que é fácil entender, ler um texto e tirar dele as informações. Eu que fui alfabetizado apenas no método tradicional, as perguntas de interpretação de texto eram diretas. O texto trazia: Ana é loira, ela tem 1,70 m de altura, faz isso, aquilo e aquilo. E olha, dá uma olhada no texto. Aqui a ideia é de funcionalidade. Se não tiver essa funcionalidade, não existe. Então, volta aqui. Quando eu penso na Ana, loura, 1,70 m, que faz isso e aquilo, eu estou apenas sendo objetivo. Mas se a gente tirar, vai ter que fazer inferências, entender do texto algumas questões. Posso contar uma coisa para vocês? Eu tenho enormes dificuldades em interpretação de texto. Nas provas de concurso público, quando eu vou prestá-las,
eu ainda tenho grandes dificuldades. Acredita nisso? Eu passei em alguns bons concursos nos últimos anos, nos últimos anos eu passei bem em alguns, mas a dificuldade em interpretação, ela sempre está próxima a mim, porque a alfabetização para mim não foi assim. Eu tive que aprender isso depois de adulto, com grandes professores, inclusive professores aqui do Gran Curso Online, que hoje são professores do Gran Curso Online, foram meus professores quando eu resolvi voltar a estudar para concurso. Então, olha só, professor Cleito, professor Elias, professora Vânia, que é aqui do Gran Curso, todos foram meus professores. Então, tenho aprendido muito e continuo estudando, continuo aprendendo muito com eles. Mas você também deve ter tido isso. As leituras eram objetivas, as interpretações eram objetivas sem funcionalidade. Hoje se cobra essa funcionalidade. Para quê? Para diminuir as dificuldades da alfabetização. Por isso o letramento é diferente da alfabetização. Ele é mais amplo e, como eu falei para vocês, é uma alfabetização plus. Vamos em frente. Letramento. O que é ser letrado? Letrado é ser versado em letras, é ser erudito, é fazer sentido. O que é iletrado? É aquele que não tem conhecimento literário, apenas faz a leitura sem tirar delas informações. E aí é uma grande dificuldade. Nós temos muitos alunos que ainda estão assim nas nossas escolas. Tá bom? Da língua inglesa que vem a ideia de letrado, literacy. É uma representação etimológica de estado, de condição ou de qualidade de literate, que é definido como educado, especialmente para ler e escrever. Então é uma condição e uma qualidade daquele que sabe ler e que é aquele que sabe escrever. E aí, alfabetização e letramento. O que significa letrar? É a ideia que a Emília Ferreiro trazia. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra da Emília Ferreiro. Que ela falava assim: é impossível alfabetizar sem letrar. Então a grande ideia aqui é entender o código e garantir que esse código fará sentido, pois é assim que se aprende. Então vamos lá, qual o conceito de letramento? É ser capaz de fazer uso da leitura e da escrita para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e nas práticas profissionais. Vamos continuar mais um pouquinho sobre alfabetizar e letrar. Primeiro é uma descoberta da escrita. Você aprende a escrita e usa a escrita. Esse é a lógica. Primeiro é descobrir, é entender, reconhecer. É um primeiro passo. Depois eu aprendo a utilizar essa escrita. Depois eu faço o uso dela com sentido. Tá bom? Os conceitos são distintos. O alfabetizar e letrar são diferentes, mas precisam ser mais próximos. A gente precisa cada vez mais trazer um para mais perto do outro, ligá-los, para entender o sentido das duas coisas. Então vamos aí, ó. Alfabetização versus letramento. É a ação de ensinar, de aprender a ler e escrever. E o que é o letramento? É estado ou condição de quem cultiva ou exerce práticas sociais que usam a escrita. Então vamos lá. Esse é mais simples. Este é mais complexo. É essa a relação que você precisa entender. O letramento é algo mais simples, enquanto a alfabetização é algo mais simples, enquanto o letramento é algo mais complexo. Tudo bem? Vamos seguir. Olha aí, ó. A alfabetização, e esse aqui é quem? Este aqui é o letramento. Tudo bem? Então, a alfabetização é algo mais simples. E esse aqui é o letramento, que é algo mais complexo. Alfabetização versus letramento. Ensinar a ler e escrever no contexto das práticas sociais e das escritas. Esse é o objetivo atual. É isso que se espera nas nossas práticas de profissional da educação com os nossos estudantes nos dias atuais, de professores que vão atuar com os alunos. É alfabetizar, como eu falo. Carlinhos. Alfabetizar, letrando. E aí, gente, não é qualquer profissional que consegue. O profissional precisa entender as práticas sociais e o contexto onde o aluno está inserido. Se ele não reconhece isso, ele será incapaz de contribuir para o letramento desse estudante. Então, entenda. Primeira lógica, eu preciso entender a codificar e decodificar isso, o código, que é o alfabeto.
mas eu preciso da relação para este aluno, uma relação que tenha sentido, a relação social. Eu já conheci inúmeros profissionais de educação de todos os tipos, aquele extremamente tradicional, que utiliza o método silábico e que não faz relação social, mas também conheci grandes mestres que dão todo sentido para o aluno e aí do nada, parece que ele não sabe nada do alfabeto e do nada ele lê e escreve com muita destreza, ele evolui muito mais rápido, fazendo sentido daquilo que lê. Essa é a grande diferença. O quanto você está disposto a ofertar ao seu aluno essas práticas sociais. Buscar onde ele está para fazer sentido a leitura. Paulo Freire, inúmeras vezes, já descreveu esse conceito de letramento, quando ele falava na alfabetização de adultos que é preciso fazer sentido. Se não faz sentido ao adulto, ele não vai aprender. Então, a ideia é fazer sentido para garantir as aprendizagens significativas. Tudo bem? Vamos em frente. Olha aí, ó. Alfabetizar letrando. Esse é o conceito que a gente precisa ter hoje, tá bom? Mudança de conceitos do alfabetizado. Vamos lá. No censo de 1940, alfabetizado era aquele que se declarava, sabia ler e escrever, muitas vezes restrito ao próprio nome, que ainda é o conceito que muitas vezes aparece hoje, tá bom pra gente? Em 1950, quem era alfabetizado? Aquele que sabia escrever bilhete simples. Atualmente, o critério adotado da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio são os anos que ele ficou na escola. Mas ainda é a RG que declara isso. Então, a gente ainda tem um conceito de 1940, tá bom? Existe uma mudança no conceito buscando estabelecer uma diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado, e saber fazer uso da leitura, e aí é ser letrado. Brasil hoje, a gente estima que tem 14 mil analfabetos e 14 milhões de analfabetos. E a gente estima que tem 25 milhões de analfabetos funcionais, que são apenas alfabetizados, não são letrados. Tá bom? Quais são as novas concepções? Para que a gente pensou nisso? Primeiro, ampliação do ensino fundamental para o ensino fundamental de 9 anos. Para garantir, gente, que no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, o estudante vai ser alfabetizado, garantindo mais o letramento. Porque outrora era só na primeira série dos 8 anos, não era? Então agora é uma mudança trazendo isso aqui para 3 anos. Nisso entende-se que houve ampliação de tempos e se eu amplio os espaços, esse espaço que eu estou falando é buscar as relações de prática social. Você vai notar que na legislação a gente já tem essa ideia de ressignificação de tempos e espaços. Quem fala isso? A DCN, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Quem fala isso? A LDB, quando diz que deve ser valorizada a experiência extraescolar do aluno. Quem fala isso? A Constituição Federal, que diz que todos devem ser respeitados de acordo com suas diferenças. Então, olha só que interessante. Nós temos concepções diferentes com a mudança do tempo. Para quê? Para garantir que todos vão aprender. E essa alfabetização não vai ser excludente, como outrora era. Aquela lá da primeira série, você deve conhecer um monte de gente que reprovou na primeira série. E por que reprovou na primeira série? Porque não sabia ainda ler e escrever segundo o critério da professora que estava lá trabalhando com ele. Só que era muito pouco tempo e nem todo mundo aprende no mesmo tempo. Por isso houve essa ampliação para cá, que a gente estava falando do primeiro, segundo e terceiro ano no ensino fundamental de 9 anos. Aqui era no ensino fundamental de 8 anos. Tá bom, gente? Eu ainda fui de um ensino fundamental de 8 anos, tá? Mas não reprovei a primeira série, não. E ainda nós temos uma mudança nas avaliações de larga escala, que deixam de ser simplistas, deixam de ser muito simples nas interpretações e agora cobram muito mais isso. Interpretações inferenciais. Isso aqui é ser muito mais complexo. E aí a gente sai daquele modelo simples que a gente estava. Me dá um exemplo disso. Mudança onde? Na provinha Brasil. Mudança onde? Na prova Brasil. E criação de quem? Criação da Ana. Da avaliação nacional da alfabetização.
alfabetização. E é aqui que muitos vão entender qual o percurso que o aluno fez. Lá na Provinha Brasil, no final do segundo ano, vai entender se o aluno aprendeu ou não. Para quê? Para garantir as intervenções no terceiro ano. E ao final do terceiro ano, ele vai ter a ANA, para reconhecer se a alfabetização foi alcançada ou não ao fim do terceiro ano, que é o que se espera. Todos os alunos alfabetizados aos 8 anos. Tudo bem? Para finalizar a nossa aula de hoje, vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes níveis de letramento. É apenas uma pontuação, porque nós vamos ter uma videoaula inteira disso, tá bom? Dá uma olhada. Vários pesquisadores do letramento referem-se a diferentes níveis de letramento. E aí a gente vai trazer esses níveis, tá, gente? Pré-silábico, silábico, silábico alfabético. É tão possível o cidadão ser alfabetizado e não letrado, ou possuir níveis elementares de letramento, tanto quanto é possível não ser alfabetizado, mas possuir níveis de letramento. Aqui uma galera acha que não, mas tem uma questão de prova que foi muito legal do IBFC. Preste atenção. A criança, gente, quando olha o rótulo da Coca-Cola, ele sabe que aquilo é uma Coca-Cola, mesmo sem saber ler. Não é verdade? Então ele é letrado, ele sabe a função social daquele refrigerante, que é uma marca. Mas ele ainda não sabe ler, ele não sabe as letras daquilo ali. Então ele foi letrado, mas não é alfabetizado. Assim como, o mais comum, ser alfabetizado e não ser letrado. A pergunta da prova era essa. Pode-se ser letrado sem ser alfabetizado? E a resposta é sim. Por quê? Porque nas relações sociais eu consigo utilizar do conhecimento mesmo sem usar do alfabeto. Tudo bem? Então é possível ser letrado sem ser alfabetizado? Sim, para fins de prova é isso que a gente tem visto nos itens, tá bom? Vamos continuar lá, dá uma olhada. Atos relacionados aos diferentes níveis de letramento. Tem que saber distinguir letra de número, de símbolo, tem que reconhecer veículos de leituras, tem que saber editar cartas, antecipar textos, compreender graus de complexidade. Dependendo em qual nível você está aqui, cada um desses você vai estar em um nível diferente, ok? Sobre os níveis nós vamos conversar numa outra videoaula, não se preocupe. E aí então, daqui a pouquinho, aquele slide eu não vou usar agora, volta aqui para cá. Galerinha, na próxima videoaula eu vou trazer exercícios sobre os conceitos de alfabetização e os conceitos de letramento. Eu separei 10 questões de diversas bancas para que você pontualmente possa reconhecer essa diferença e acertar na sua prova, tá bom? Um abraço, galerinha, até daqui a pouco. Tchau, tchau!